Perspectiva quadridimensional. Introdução. O sistema de perspectiva quadridimensional tem como principais características a representação de cenas panorâmicas que contém a síntese do que foi visto por um observador em movimento. A possibilidade de que seus desenhos sejam feitos em superfícies planas ou curvilíneas. Este vídeo traz uma breve exposição conceitual e histórica desse processo. Apresentação do sistema. O quadríptico intitulado Observação no Tempo, pintado em agosto de 1997, foi a primeira tela baseada nos fundamentos desse tipo de perspectiva. Feito a princípio com 1/4 do tamanho final, o desenho instigava a ampliação do que poderia ser visto na paisagem fictícia. Medições geométricas com o auxílio do computador revelaram as distâncias que o observador havia percorrido lateralmente, comprovando que a imagem tinha sido composta a partir de momentos e locais diferentes. O esquema geométrico revela a posição de 9 pontos de fuga. O 9º ponto de fuga se encontra fora dos limites da tela. Além disso, nota-se que o observador ergueu e abaixou a cabeça, mudando a sua altura ao longo do processo. A análise ainda mostra que o desenho foi construído com pelo menos 4 linhas do horizonte. Ao se mudar a altura do observador, são criadas novas linhas do horizonte, nas quais estão situados os pontos de fuga. Comparações. Desde o Renascimento, diversos sistemas de perspectiva com pontos de fuga foram elaborados. Extrapolando-se uma possível interpretação desta paisagem pelo processo com um ponto de fuga, chegar-se a uma cena de aspecto muito diferente. A frontalidade dos planos, característica comum dos desenhos feitos com um único ponto de fuga, não combina neste caso com a liberdade da construção esboçada no quadríptico. Isso não significa que o trabalho feito com um único ponto de fuga ficaria ruim. Ele seria diferente. O mais importante em um estudo comparativo é entender a diversidade entre os processos, e não a pretensa superioridade de um sobre o outro. Em uma outra comparação, agora com o processo de Brooke-Taylor com 2 pontos de fuga, existiria uma única linha do horizonte, a qual traria para o desenho um forte senso de estabilidade e limpeza. No entanto, para um artista que estivesse mais interessado na qualidade expressiva em vez de precisão, essa asepsia visual poderia não ser satisfatória. Para um desenho técnico, a padronização é desejável. Para um desenho artístico, que queira provocar ou expressar sentimentos, poderia perder-se a gestualidade que o traçado à mão livre tem a oferecer. Num esforço didático, a construção fictícia da paisagem foi modelada no computador. Isso ajudou na simulação do que poderia ser visto por um observador fixo, o qual é a base das perspectivas cônicas e curvilíneas tradicionais. No desenho com 2 pontos de fuga, as ruas laterais da cena praticamente desaparecem. O processo de perspectiva quadridimensional mostra-se mais invasivo quanto a isso. No exemplo, quando se olha diretamente para a rua da esquerda, todo o lado direito da cena não pode ser visto. Analogamente, quando se olha para a rua da direita, todo o lado esquerdo da paisagem sai do plano de visão. No processo quadridimensional, é possível abranger a totalidade da cena, sem as limitações de uma tomada panorâmica tradicional. A confrontação dos resultados mostra que a tomada panorâmica, produzida por câmeras, filmadoras ou softwares, oferece resultado diferente de um desenho organizado pela mente do artista. Cabe salientar que muitas interpretações panorâmicas podem ser encontradas na história da arte sem a presença de pontos de fuga posicionados geometricamente. Na arte chinesa, era comum a apresentação de imensas paisagens panorâmicas. Claude Monet também produziu telas que evocavam a percepção humana como contínua. Aliás,
Panorama é um termo utilizado pelas linguagens artísticas de significado parecido, porém com sutis diferenças estéticas entre si. Embora o aprofundamento dos estudos projetivos tenha se dado depois da criação da perspectiva como um ponto de fuga, foi justamente o estudo crítico dos seus entes primitivos que permitiu chegar-se ao observador móvel, elemento primordial do desenho quadridimensional. Mais uma vez ao longo da história da arte, é possível encontrar pinturas que se basearam na representação de objetos em movimento, como Nu Descendo a Escada, de Marcel Duchamp, as pinturas dos artistas futuristas e também as fotografias que se utilizam de maior tempo de exposição, entre outros casos. Estudo de casos. A pintura MASP Trianon foi construída com 3 pontos de fuga projetados sobre um plano reto, a partir do movimento de rotação dos olhos e do pescoço. Como consequência, aquele que olha para a tela é convidado a repetir os movimentos do desenhista. Em Os Chalés, tem-se uma trama de 4 pontos de fuga dispostos ao longo de diferentes linhas do horizonte. O desenho do pavilhão virtual foi elaborado também com 4 pontos de fuga, mas de uma abordagem completamente diferente da do exemplo anterior. São encontrados 2 sistemas de perspectiva com 2 pontos de fuga cada um, conforme um observador que se deslocou lateralmente. Ou seja, na perspectiva quadridimensional, além de se rotacionar o corpo, os olhos e o pescoço, existe a possibilidade do deslocamento lateral do desenhista. A sequência de retas diagonais e a sugestão de um 5º ponto de fuga contribuem para o aumento da sensação de profundidade. Na tela o cruzamento, pode-se ver a rua da esquerda, a continuação da rua em frente e a rua da direita. Trechos com 1 e 2 pontos de fuga intercalam-se durante a fruição da obra. Os suportes pictóricos planos ou curvilíneos têm sido construídos pelo artista plástico e designer Paulo Liverneck, que encontrou um meio de torná-las reversíveis. O chassi permite que os quadros sejam expostos retos ou com a curvatura sugerida pelo pintor, sem prejuízo para a tela. Levando-se em conta os múltiplos pontos de vista de um observador que enxerga no espaço-tempo, o plano curvo, seja ele uma superfície cilíndrica ou uma calota esférica, pode ser um meio de enfatizar a influência do tempo na percepção humana, bem como o registro das sombras criadas pelo Sol ao longo do dia, por exemplo. No modelo cilíndrico, vê-se que o projeto foi criado com 5 pontos de fuga, permitindo que a tela seja vista em 360 graus. Essas e inúmeras outras variações encontram-se à disposição da criatividade. Conclusão. Vimos que do ponto de vista geométrico projetivo, o que caracteriza a perspectiva quadridimensional é o fato de se ter um observador em movimento e a possibilidade de o desenhista utilizar suportes curvilíneos, mais apropriados em dadas situações, de acordo com a conveniência artística. O processo tem a ambição de representar o espaço-tempo com uma abrangência maior do que a conseguida por uma grande angular, sem as curvaturas peculiares desse tipo de lente, numa espécie de realidade aumentada. É claro que se trata de um processo artificial, como todos os outros também o são. Sempre que o homem decide representar o espaço-tempo no plano bidimensional, ele se utiliza de artifícios, o que não desmerece a produção, mas a caracteriza. Entendemos o universo como o somatório de tudo o que é conhecido ou que um dia o será. Com o aprimoramento da mente humana, os artistas serão capazes de acessar regiões inexploradas desse universo. Ao contrário do que se crê, o
O papel dos pintores, desenhistas, escultores, entre outros, está longe de atingir o seu auge no planeta. Mas isso é o assunto para a nossa próxima publicação.